esquenta a luz solar e o branco das paredes vão refletir luz branca e dar essa visibilidade de mais clareza para o ambiente, certo? Até aí tá tranquilo? Sim. Tá, né? Tá. A questão é, então, vocês pegarem uma bolinha de quica, e vocês baterem ela na parede, elas voltam. Isso é reflexão, tá? Então a luz ela faz justamente isso. Ela bate no objeto e volta para os nossos olhos. E se você muda o ângulo de reflexão, a bolinha vai bater, talvez não volte em linha reta, ela pode voltar fazendo um ângulo, certo? Assim, 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 vai depender de como acontece. Então, a luz, ela banha todos os objetos, tá bom? Então, a gente falou de corpo iluminado, corpo luminoso. E dentro desses corpos, a gente tem outras classificações, como um corpo que é transparente, translúcido e opaco. Vocês conhecem a definição dessas palavras ou eu estou falando palavras novas para vocês? Eu só não sei. É, opaco e translúcido. O que seria um corpo transparente? Transparente? Sim. Transparente é. Não tem cor? Tá estranho. Me dê um exemplo. Me dê um exemplo de alguma coisa que você diria que é transparente. Tipo, a água. A água eu acho que tem cor transparente. Se for água limpinha, ela é transparente. Outro exemplo aqui transparente. Esse plástico, vocês não conseguem ver o que tem dentro? Sim, dá pra ver. Então, um meio que eu digo que é transparente é aquele meio em que a luz passa por ele e eu consigo ter a visualização, ou do que está dentro, ou do que está depois dele, certo? Um meio translúcido é um vidro fosco. Vocês sabem o que é fosco? Sabe? Não, Eu vou dar outro exemplo. não. Vou pegar o que eu tenho na mão. Olha só, eu tenho aqui um pedaço de plástico, só que esse meu pedaço de plástico, ele não é transparente. Porque tem plástico que é, né? Vocês conseguem ter a visualização do meu rosto um pouquinho? A minha mão aqui, atrás do plástico? Sim, Então, o que acontece? A visualização não é 100%, porém você tem uma noção do que está ali. A gente vê muito em box de banheiro, né? Que eles são jateados, aquele jato de areia que deixa ele uma. Você vê a silhueta, você tem a noção do objeto, porém você não tem a visualização se ele fosse totalmente transparente. Esse é um meio translúcido. E aquele meio opaco é aquele meio que não. Você não consegue ver o que tem depois dele. Um exemplo disso, uma parede, a porta, certo? Então ele impede, a luz não passa por ele, você não sabe o que tem depois dele. Um muro, você não sabe o que tem depois do muro. A gente até imagina, mas a gente não vê. Vocês entenderam essa diferença? Sim? Continuando. Se falar para parar, eu vou continuando. Então, o que acontece? Quando o meio é transparente, a luz ela totalmente passa. O meio translúcido, ela passa em par. E o meio opaco, ela não passa. Tá certo? Ela não atravessa o meio. Então, por isso que a gente não tem a visualização do que tem ali. O que mais que tem de interessante aqui pra gente? Eu já fui aqui. A questão da formação de sombras. Ele dá duas definições nessa parte. Ele fala sobre sombra e penumbra. Você já tem noção disso, não? O que é sombra para você?
Sim, o que é Sombra? sombra? É... Pode usar como se fosse um exemplo também, sem precisar aquela definição ou algo difícil, não. É quando eu acho que a luz é, reflete em algum objeto em si que ela fica preto atrás do objeto. A ideia é essa. O que acontece? A luz ela se propaga em linha reta, tá certo? Porque se não fosse em linha reta, não existiria a sombra. Se você estiver em pé, uma lâmpada ligada na sua frente, a lâmpada bate em você. Nós somos corpos opacos, a luz não passa pela gente, ninguém aqui é feito de vidro, né? Igual aquela história. Então, o que acontece? A luz passa, a luz bate na gente e volta, ela não passa, e a nossa silhueta forma uma sombra, tá? Ela não passa luz. Aquela silhueta, ela impede luz, ela não tem luz, então por isso que a gente vê essa questão do escuro, como você está dizendo, tá certo? Então eu vou ler o que está aqui no capítulo, e aí qualquer coisa vocês vão levantando a mão aí para se tiver alguma dúvida, tá? A formação de sombras. As sombras são formadas quando um objeto bloqueia uma fonte de luz. Além da natureza opaca do objeto iluminado, a formação da sombra depende de uma propriedade da luz, que é o fato dela se propagar em linha reta, como eu falei, tá certo? Em meios homogêneos. O Sol, a chama de uma vela ou uma lâmpada acesa, por exemplo, emitem luz em todas as direções. Isso pode ser representado por uma série de linhas retas saindo dessa fonte de luz, que são os raios de luz ou os raios luminosos, certo? Aqui um exemplo do que eu estou falando. Aqui eu tenho uma lâmpada e aqui os raios de luz saindo em todas as direções da lâmpada. Raios em linha reta, certo? Raio como se fosse raios de bicicleta. Pensa assim, a roda da bicicleta, não tem os raios da bicicleta, vocês já sabem o que é isso, né? Vocês sabem o que é um raio na matemática, né? Então tá lá a fonte de luz e ao redor dela aquele sol que a gente desenha lá no ensino fundamental menor, quando a gente está aprendendo a desenhar, faz a bolinha e faz uns risquinhos, né? Tudo tem um sentido na vida. Então ali são os raios luminosos, beleza? E o que acontece? Os raios indicam que a trajetória da luz em linha reta, como eu falei. E um conjunto de raios luminosos emitidos por uma fonte é chamado de feixes de luz. A fonte de luz representada nessa figura que eu acabei de mostrar, ela tem dimensões pequenas em relação ao objeto que ela vai iluminar, certo? Então, assim, ela forma a sombra. Se vocês pegarem a lanterna do celular, vou botar aqui como a lanterna do meu celular, por exemplo. Aqui está a lanterna do meu celular. Se eu coloco um objeto aqui, bem próximo, ao invés da luz chegar na parede, não vai dar para ver muita coisa, porque aqui, certo? Ao invés da luz chegar no quadro, eu coloquei um objeto na frente desse raio, e aí o raio não passa por esse objeto, por esse lápis, porque ele é opaco, não está passando raio luminoso, e aí eu formo a sombra atrás dele, porque é onde ele impede que a luz passe, beleza? Agora a lanterna está bem próxima, né? Se eu afasto essa lanterna, eu já vou ter. Deixa eu falar o que eu quero. Deixa eu mostrar o que eu quero falar. Se eu afasto a minha fonte luminosa, se a fonte luminosa tiver dimensões consideráveis em relação ao objeto que será iluminado, quer dizer, se a minha lanterna tiver dimensões maiores ou igual do objeto, se for considerado um problema, vai aparecer dois tipos de sombra.
uma sombra mais escura e uma sombra mais clara. Eu não sei se vocês já observaram, quando vocês estão andando na rua, a gente consegue ver, às vezes, duas sombras na gente. Uma mais clara, mais cinza, e outra mais escura. A gente vai ver sombra da gente mesmo, acho que no final do dia. O sol já está caindo, a sombra mais nítida, mais escura. Mas antes disso, a gente vê mais a penumbra, certo? Então, essa é a diferença, né? É pela questão da forma como o raio de sol chega na gente, tá certo? Vou mostrar aqui a diferença. Ó, quando a fonte luminosa ela tem dimensões que não é considerável, toda a luz que bate no objeto, que não passa, é a sombra. Se ela tiver dimensões que são consideráveis em relação ao objeto que ela está iluminando, tá vendo que a lâmpada de baixo já é maior? Ela vai formar sombra, certo? Com um raio com uma dimensão um pouquinho menor que a anterior. E ao redor da sombra a gente vai ver um espaço um pouquinho mais claro, que é justamente a penumbra. Não é a sombra, certo? É outra classificação. É a sombra um pouco mais clara. Está na página 225. Na página 226, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da reflexão. Lembra que eu citei agora há pouco um exemplo da bolinha que você bate na parede e ela volta? A reflexão é isso. Ir até determinado ponto e voltar, refletir. A ideia do eco é a reflexão do som, tá certo? Então, se você jogar uma bola de borracha na vertical, linha reta, contra o chão ou um plano, sem efeito de rotação, sem você tentar estar girando, sem você tentar dar efeito na bola, ela volta na mesma direção. Se a bola for lançada obliquamente, está dizendo que se tiver algum ângulo de inclinação, uma coisa é você jogar a bola assim, outra coisa é você jogar a bola assim. Ela vai refletir com a mesma inclinação, tá certo? Que é o que ele está falando aí sobre isso. Um exemplo bem básico da reflexão da luz é o espelho, certo? Ela incide no espelho e reflete. E um exemplo interessante de visualização, não sei se vocês prestaram atenção, é o espelho retrovisor do carro. Se você está sentado no banco do motorista, você olhar pelo espelho e você vê uma pessoa atrás de você, não importa o ângulo do espelho, aquela pessoa que está atrás de você vai ver você. Não tem como um não ver o outro. Por quê? Porque o ângulo de visualização, certo? É o mesmo. O ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Tá? Então, ó, quando o raio de luz incide sobre uma superfície plana e polida, exemplo como uma superfície de um espelho, acontece algo parecido com a bolinha que a gente falou agora. E o raio de luz é refletido com o mesmo ângulo que ele incidiu, certo? Essa é a lei da reflexão da luz. Aqui está o exemplo do que a gente está falando, tá certo? Se você incide um raio e esse raio forma um ângulo com a reta normal aqui, que é uma reta que está perpendicular com o espelho, tá bom? Esse ângulo que vai ser o ângulo que está incidido, ele vai formar o mesmo ângulo para poder refletir, o mesmo valor. Então, se você fizer a incisão dessa fonte luminosa com 30 graus, ela vai refletir com 30. Se esse ângulo for de 50, ela vai refletir com 50, certo? Esses ângulos, eles são os mesmos. E tem a questão da reflexão total, uma coisa que é totalmente refletida, e uma coisa que ela é parcialmente refletida, que a gente chama que é uma reflexão difusa. E qual a diferença entre isso? Pensa em um espelho, a luz que bate nele reflete, mesma luz, e pensa num rio.
onde a superfície do rio, a água ela não está plana, não está lisa, polida. Ela tem as ondinhas, marolinhas, né? E o que acontece? Você vê, se o sol bate numa árvore, você vai ver a árvore ali naquela água do rio, porém, às vezes ela não está 100% igual ao que ela é real. Ela pode ter alguma desfocada em algum sentido. Tá certo? Não sei se vocês conseguiram entender isso. Deu para entender? Essa parte da ótica, ela trabalha com a parte de espelhos, ela trabalha com a parte de lentes, lentes de óculos, lupa, lentes de microscópio, certo? E os espelhos, são os espelhos planos, que é o espelho que a gente tem aí no banheiro de casa, o espelho de bolsa, de maquiagem. E tem dois espelhos com nomes diferentes, que é chamado de côncavo e convexo. Vocês podem achar que vocês nunca ouviram falar disso, mas sim. A gente vê, mas a gente não dá o nome aos dois. Pensa numa colher. A parte de dentro da colher, ela é curvinha, e a parte de fora é outra curva. Então, um lado é côncavo, o outro lado é convexo. Um lado é côncavo e o outro lado é convexo. Aí eu vou tentar diferenciar o que é cada um. Tá certo? Mas aí o livro começou com a parte dos espelhos planos. Espelho plano, como eu disse, é os espelhos que a gente tem na nossa casa, no nosso dia a dia, que a gente vai ver como é que tá. Qual é a característica desse espelho? O que ele tem de especial? Em um espelho plano, as imagens que vemos aparecem estar atrás do espelho. Ao prolongarmos os raios refletidos de determinado ponto do espelho, veremos que estes convergem para um único ponto, e que parecem ter partido de trás do espelho. A imagem do objeto é vista do ponto de encontro dos prolongamentos do raio refletido, como está na figura 10, ponto 10 aí. O que acontece? A imagem que nós vemos, você botar uma imagem na frente do espelho, a imagem que você vai ver refletida no espelho vai ser uma imagem igual a que está aqui, né? Você vai se ver, se você estiver na frente do espelho, você vai se ver, vai ser lá do jeito que você é, do mesmo tamanho, mesma dimensão, certo? Você vai atrás dele. Só que o que acontece? Não sei se vocês já tiveram a experiência de pessoa dizer assim, calma, desculpa, pronto, devagar. E assim, como eu estava dizendo, não sei se vocês já tiveram a experiência de alguém dizer assim, olha, limpa aí o seu olho direito, aí você limpa o esquerdo. Vocês já tiveram essa experiência no espelho? É, como é que é, professora? Estou dizendo, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, assim, de você estar de frente para o espelho e você fazer algo, assim, a pessoa dizer assim, olha, seu olho esquerdo está sujo. Aí você vai e limpa o direito. Já tiveram essa experiência? Já, já. Porque é justamente isso. A imagem que você vê refletida é uma imagem trocado. O lado é trocado. Certo? É a mesma coisa que da imagem que eu estou vendo aqui, acredito eu. Eu não sei se vocês. Eu vejo assim, eu não sei vocês. Ou pelo menos no outro eu vi. Pronto, perfeito. Vocês estão lendo o que está aqui no quadro normal, não estão? Sim. Eu não estou. Eu estou lendo ao contrário. Porque aqui a imagem que eu vejo, a minha imagem, é uma imagem refletida. Certo? Quer ter uma Aham. curiosidade disso? Pega alguma coisa que está escrita, qualquer coisa escrita, coloca na frente, aí liga a câmera, coloca na frente aí do celular ou do computador, que vocês vão ter. A não ser que tem celular que ele faz, que ele muda. Vocês já observaram a questão que aqui no céu, que ele muda? Porque ele dá a imagem espelhada. Quando você tira a selfie, ele está espelhado. Aí ele muda para ficar do lado certo. Vocês já observaram isso? Já. É uma característica já do celular, né? Os celulares mais avançados, eles têm isso. Mas eu estou vendo ao contrário, gente. Eu não consigo ler corretamente. Do mesmo jeito, não sei se vocês já observaram, algumas,
alguns carros de resgate, ambulância, os nomes são escritos, as letras estão viradas ao contrário. Vocês já viram isso? Não. Pois observe na rua. Por quê? Porque geralmente você olha para esses objetos, para esses carros, por um espelho retrovisor. E quando você olha, você lê corretamente. Se ele tiver escrito, tá entendendo? Ele está escrito ao contrário para chamar atenção nesse sentido. Por causa que você lê por um espelho. Então, o que acontece? A imagem que a gente vê, a imagem que aparece, se forma atrás do espelho pelo prolongamento dos raios refletidos. E é chamada de imagem visual, que é essa imagem trocada que eu estou falando. Essas imagens não podem ser projetadas de um anteparo, como uma parede, elas não projetam em parede, e as imagens que podem ser projetadas, como ocorre no cinema, são as imagens reais. O que acontece? Um espelho, ele é diferente de um refletor, ele não reflete, tá? Já um refletor, que é o data show, os cinemas, né, que jogam lá as imagens ali são reais, não são refletidas. As imagens refletidas que são ao contrário. Tá certo? É isso que ele está colocando aqui nesse ponto. Aí ele dá um exemplo do que ele está querendo falar de uma forma bem simples. Fique de frente a um espelho e observe que quando você levanta a mão direita, a imagem faz o mesmo. Porém, há uma inversão. Ela levanta para você, ela está levantando a mão esquerda. Então, eu levanto a mão esquerda e eu vejo como se a pessoa estivesse. Tá pensando? Eu vejo a minha imagem levantando a mão direita. É sempre ao contrário, tá? O lado. E não é ao contrário de cabeça para baixo, não. Só para deixar claro. Esse fenômeno da gente ver ao contrário é chamado de reversão de imagem, tá bom? Um exemplo claro do que eu estou falando aí é isso aqui que eu falei para vocês da ambulância. Ó, vocês vão conseguir visualizar. Vocês estão vendo que está escrito ao contrário? De vez em quando eu vejo, mas assim. Agora, se você pegar um espelho e colocar na frente dessa imagem, você vai ler ela certinho, uma ambulância. Certo? Porque é a reversão da imagem, tá bom? Vou voltar aqui, porque interessa. Vocês já foram a um supermercado, a um estacionamento? Geralmente eu vejo mais nesses ambientes. E você já viu um espelho lá no cantinho, assim, geralmente de canto, de parede, lá perto do teto, um espelho bem grandão, assim, meio com uma bolinha, assim, bolinhado. Já observaram isso? Quem já viu aqui? Eu não lembro de ter visto. Não? Sim? Não, Nunca? não, nunca. Pronto. Então, esses espelhos são curvos, eles não são retos, já não são mais espelhos planos, são espelhos curvos. Eu vou classificar eles de duas formas. Ou ele vai ser côncavo ou convexo. Lembra da história da colher que eu falei para vocês? Esse espelho, ó, esse espelho que eu falei para vocês do supermercado, eles geralmente estão lá no canto do supermercado, geralmente tem mais em supermercados menores, né? Nos grandes mercados tem câmera agora, não tem mais esse espelho. Eles têm uma superfície, é como se fosse o externo da colher, tá? Essa parte de trás aqui, da curva da colher, de fora. E o que ele tem de especial? Eles formam imagens menores, certo? Do que a imagem real. Eles tornam as imagens menores, porém, ele aumenta o campo de visão, certo? O que ele tem de especial? Tá lá no cantinho. Ele dá uma visão geral do ambiente, com imagens menores, porém tentando fazer uma varredura geral do que está acontecendo. Essa característica de um espelho convexo. Certo? Ele geralmente, como eu disse a vocês, é usado em supermercados, estacionamento, é usado no retrovisor do carro. Por quê? Porque ele dá uma visão maior
do ambiente e menor dos objetos, tá? Ao invés de você usar um espelho gigantesco, você tem um espelho menor, mas porém que ele faz uma leitura geral do que está acontecendo. E outro exemplo de um espelho, só que um espelho côncavo, é o espelho que os dentistas utilizam, aquele espelhinho que eles colocam para visualizar o dente e tudo mais. O que tem nesse espelho? Ele funciona como um espelho que vai estar aumentando o que ele está lendo, tá? Ele reflete uma imagem maior. A leitura dele não é tão grande, ele não vai ver a boca toda, ele vai ver especificamente, porém de forma ampliada, certo? O objeto que está visualizando. Já é a parte de dentro da colher. Quem quiser brincar em casa, você tem essa noção, pega uma colher com as costas dela, faz assim, você vai ver que você vai ver um pouco mais, e pega a colher e vira, deixa ela com a parte de dentro, assim, você vai ver que você vai ver a palavra, você vai ver uma área menor, porém um pouco ampliada. E assim, ao contrário, uma área maior, reduzida, certo? Essas são as características dos espelhos e para que eles servem especificamente. Tudo tem um sentido. Outra ideia desse espelho côncavo é o espelho que hoje em dia o pessoal usa para fazer maquiagem, usa em alguns banheiros ou provadores, certo? É a questão do ampliar mesmo. A gente viu a questão da reflexão da luz, que foi a bola batendo na parede e voltando, né? A luz bate no objeto e volta. E agora a gente vai falar um pouquinho da refração, nessa parte 3 do nosso capítulo, certo? Quando um raio de luz passa de um meio, como o ar, para outro meio, como a água, há uma variação da sua velocidade. Vocês já observaram de pegar um canudo, um copo com água e colocar um canudo dentro, como você tem que o canudo está cortado? Não tá reto. Tem um desviozinho, vocês já viram? Então, o que acontece? É justamente essa questão da visualização. O meio da luz no ar, no vácuo, é diferente dela passando pela água. Então, aí a gente visualiza de forma. A gente vê essa visualização quebrada por conta disso. Tá certo? Por conta da velocidade da luz, que ela muda. Na água, a velocidade da luz é menor. Então, a gente vê como se a imagem estivesse estranha, errada. Do mesmo jeito aí, se não alguém aqui é pescador, você visualizar um peixe num canto. Você está naquele canto e o peixe não está naquele canto. Por quê? Porque a ilusão de ótica te dá ele ali, mas ele está aqui. Porque a velocidade da luz, ela muda. E aí você tem a visualização errada da coisa. Tá certo? Então, a refração é isso. É quando você emite luz em meios diferentes, certo? A velocidade da luz, ela muda de um meio para o outro, e nisso ela te dá uma ilusão de ótica de que a coisa está seguindo a mesma feixe de luz, está indo em linha reta, mas ele não está, ele faz um desvio, que é isso aqui. Certo? Ó. O raio incide o raio luminoso que vem do ar, incidiu na água, porém, ao invés dele seguir aqui em linha reta, ele muda o ângulo, certo? Porque a velocidade aqui é menor. E aí ele muda. Tá bom? Toma atenção aqui dessa questão. Vocês foram ler depois para fazer a prova. Eu botei uma questão com algo parecido com isso. Então, vou chamar a atenção de vocês do porquê que muda, está relacionado à velocidade, tá? A velocidade do meio do ar é maior do que a velocidade da luz na água. Diferente do som, né? E quando eu colocava ele em meios sólidos, ele era maior do que no ar. Achei diferente. A questão das lentes, né? Que é uma aplicação muito importante da ótica. O livro está dizendo que vocês já discutiram isso no sexto ano, mas eu não sei se vocês trabalham com o mesmo livro desde então, tá? Mas aí as lentes está relacionado o quê? A lupa, que é aquela lente de aumento, né? Ler as coisas aumentado,
está relacionado com óculos, está relacionado às lentes dos microscópios ópticos, tá certo? Telescópios, tá? Deixa eu ver o que mais que é interessante nesse capítulo para a gente. Alguém quer perguntar? Vamos perguntar. Estou falando já há mais de 40 minutos. A função principal das lentes aqui é a questão do aumento, né, das imagens. O jogo de luz que tem nos telescópios, né, faz com que imagens que estão a quilômetros de distância sejam vistas de forma como se elas estivessem bem próximas do olho humano. E são justamente esse jogo de lentes que faz com que isso aconteça. As cores da luz branca. Essa parte 4 do capítulo. Você já viu um objeto como retratado aqui na figura 10.15, e trata-se de uma peça transparente com superfícies retas e polidas, que é conhecida como um prisma. Na figura temos que esse objeto recebe um luz branco pelo lado esquerdo, e que o fenômeno que você consegue observar, então, é a passagem dessa luz pelo prisma. O que acontece? Eu vou mostrar aqui a imagem que eu estou falando para vocês, mas Isaac Newton trabalhou muito com esse prisma, certo? E essa decomposição dessa luz branca. E mais para frente eu vou falar sobre o disco de Newton. Eu vou deixar aqui como uma brincadeira, quem tiver interesse em fazer. Eu já fiz isso com os meus alunos. E aqui está o prisma, tá bom? Então, o que acontece? Ele incidiu um feixe de luz branco aqui de um lado dele, e quando a luz passou pelo prisma, o prisma decompôs essa luz e aí a gente viu o espectro visível de luz. Tá certo? E ele começou a ficar encapsulado porque que isso acontece. E aí foi a partir daí que ele começou a trabalhar com a luz, a dispersão da luz, né? A decomposição da luz. Tá? Então, a luz branca é formada por uma mistura de ondas de várias frequências. Quando a luz branca atravessa o prisma ou uma gota de água, cada uma das ondas que compõem a luz branca sofre uma refração diferente de sua trajetória, porque ela abre um leque. E o resultado é que os diferentes comprimentos de onda se separam, e então podemos perceber as luzes em várias cores, e aí podemos perceber que luzes de várias cores compõem a luz branca. Esse fenômeno é chamado de dispersão da luz, tá? Embora se fale nas setas de cores de um arco-íris, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, há um espectro contínuo de várias cores, com diferenciação gradual entre elas. Tem uma distinção exata entre os limites de cor. O que acontece? Ele dispersa essa luz, mas ela não está muito nítida, assim, aqui é só vermelho, aqui é só amarelo, não. Entre o vermelho e o amarelo, a gente vê um pouquinho de laranja. Entre o amarelo e o verde, a gente já vê uma cor diferente. Entre o verde e o azul, a gente já vê um azul diferente. Então, assim, ele quebra essas cores diferentes, porém elas têm uma continuidade, tá certo? Ela é feita de forma gradual. O disco de Newton é esse aqui para vocês, fica como curiosidade, quem tiver interesse em estudar. E é justamente o seguinte: se você pegar um disco, como ele está dizendo aqui, né, algo redondo, eu fiz com CD com os meninos, eles pegaram um papel ofício e pintaram as cores. Já fui em sequência aqui, tá bom? Laranja, amarelo. Lembra que eu falei entre o vermelho e o amarelo, a gente vê uma laranjada, aquela coisa toda? Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e violeta na sequência, e com áreas iguais. No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cores, pega o disco, divide em 7 partes iguais, pinta com cores vivas e faz com que esse disco gire. Ele colocou aqui um lápis no meio do disco, no caso a gente fez com CD e com linha, se eu não me engano, e aí quando os meninos puxavam, o disco girava. Quanto mais rápido você conseguir fazer esse disco girar,
Mas você vai ver essa junção dessas cores e você vai ver algo muito parecido com branco. Que é justamente a ideia de que quando a gente junta todas essas 7 cores, a gente tem a luz branca. Beleza? Então fica aí como a título de curiosidade, certo? Aqui ele está dando um exemplo do que acontece, certo? Disso aqui, parado, quando ele começa o movimento e até que ele chega no branco. É claro que isso aqui tem que ser uma velocidade muito massa, as coisas têm que estar bem divididinhas, mas você consegue ver um cinza mesmo, muito próximo do branco, brincando com a mão aí, tá certo? A cor do sol. Por que eu vejo que a minha blusa é, sei lá, puxa pro vermelho? Por que eu vejo que o vidro é azul? Por que eu vejo cores? A gente já viu que a gente vê por falta da luz branca, beleza? Mas o que tem todas as cores nela. Cores especificamente, porque aquele objeto reflete aquela frequência de cor. O que eu estou querendo dizer com isso? Faça de conta que esse livro é totalmente azul, tá bom? Vamos pegar a parte de trás dele, que é mais azul possível. O que acontece? A luz branca bate aqui no meu livro azul e o azul reflete. As outras cores, o verde, o vermelho, o ciano, o laranja, ela é absorvida pelo livro. E eu só consigo ver refletido o azul.